prodígio em sua vida, eu sei. Eu hoje vou falar sobre intercessão. Hoje eu vou falar sobre o quê? Então, qual é o tema dessa pregação? Intercessão. Para a gente entender sobre esse assunto, eu quero citar aqui alguns textos, né? Algumas referências bíblicas. E nós vamos começar com o livro de Ezequiel, capítulo 22. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 22. Ezequiel 22. Quem já achou o livro de Ezequiel? Muito bem. Vamos estudar. Ezequiel, capítulo 22. Qual é o tema? Intercessão. Veja como isso é importante para a vida de quem é de Deus. Quem é de Deus aqui? Então você vai ver a importância de ter um intercessor ou de ser um intercessor. Como isso é importante. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Termine o versículo. Mas a ninguém achei. Repare uma coisa, neste texto de Ezequiel, o Senhor diz que não achou intercessores. O que ele não achou? Pessoas que se pusessem na brecha do muro e clamassem pelo povo. Ele procurou, ele olhou e não encontrou ninguém que se pusesse na brecha. Ninguém que se pusesse com um coração de intercessor pelo povo. E posso ser sincero, esta falta ainda continua sendo sentida nos dias de hoje. E isso é preocupante. Não ter intercessor ou não ser um intercessor, isto é muito ruim. Irmãos, muitas coisas da nossa vida, preste atenção no que eu vou dizer, funcionam por conta de orações. Entende isso ou não? A nossa comunhão, conexão com Deus é oração, é o veículo, é intercessão. Veja como isso é sério. Muitas coisas sucedem de bom na nossa vida porque oramos, ou porque recebemos orações. Intercessão é importante. Interceder é importante. Ser um intercessor é importante. Então precisamos de intercessores. Diga, precisamos de intercessores na nossa vida. Diga assim, e também sermos intercessores. Isso é importante. Agora, o que é interceder? Intercessor. Intercessão. Preste atenção. Interceder significa interpor-se, colocar-se entre. Posso repetir? Interceder significa interpor-se,
significa colocar-se entre. Amém? É se colocar entre Satanás e aquele quem ele quer destruir com a sua força de destruição. É livrar, diga amém, livrar o oprimido. É isso. Sabe o que mais significa interceder? Vou ler aqui. É colocar-se entre Deus e alguém que carece do favor divino e clamar por libertação. Sabe o que também significa interceder? É se pôr na brecha do muro, em prol daqueles pelos quais Cristo derramou o seu preciosíssimo sangue, e clamar para que a graça de Deus os alcance. Sabe o que significa interceder? Interceder é gastar um tempo, ou às vezes horas, a sós, na presença de Deus, em fervente oração, em prol de alguém ou de alguma coisa. Está ficando claro? Sabe o que significa intercessão? Intercessão é o parto de alma espiritual que traz à luz filhos espirituais. Gente, é guerra, é compromisso com alguém, ou com alguma coisa que eu quero que conserte, que resolva. Entende isso ou não? Então eu vou e eu me interponho, eu me coloco entre, eu vou a favor, eu intercedo. E isso precisa de ser praticado nos dias de hoje. Nós precisamos de intercessores e nós precisamos sermos intercessores. Estão entendendo ou está difícil? Na Bíblia, por exemplo, há muitos registros de intercessões. Um exemplo que eu quero citar para vocês é o caso de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 32. Abra, por favor. Lá em Êxodo, capítulo 32, ali fala que Moisés, ele clamou e Deus mudou os seus desígnios para com o povo, tirando o mal que dissera que havia de fazer. E essa história aqui é muito impressionante. Olha o que está dizendo aqui, ó. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo de número 11. Posso ler? Então diz assim, do 11 ao 14. Diz o seguinte: Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei a vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. E o versículo final: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Gente, o que aconteceu aqui foi o seguinte: Moisés, ele se retirou para o monte, entenda isso, ó. E ele ficou no monte por muito tempo.
e ele demorava a descer. Aí começaram os homens a oprimir Arão, que ficou cuidando do povo. E oprimiram tanto a Arão, que Arão acabou permitindo, porque eles oprimiam Arão, dizendo: olha, vai saber o que aconteceu com Moisés, pode ser que ele esteja morto, e a gente vai ficar esperando por mais quanto tempo? Está ouvindo, gente? E sabe o que aconteceu? O Arão, eles disseram assim: Arão, vamos fazer aqui alguma coisa, vamos fazer um bezerro de ouro, e vamos fazer esse bezerro de ouro, para que esse bezerro de ouro seja Deus na nossa vida, para que a gente possa adorá-lo. Olha que absurdo. E Arão, de tanto ser pressionado, liberou. Começou a pegar os pingentes de ouro de todo mundo, tudo que era de ouro, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Irmãos do céu, a ira de Deus se acendeu aí, e Deus queria acabar com todo aquele povo. Está ouvindo? Deus queria destruir por causa daquela rebeldia, daquela ira, daquela falta de temor. Gente, isso é sério. E sabe o que Moisés fez? Interpôs. Sabe o que Moisés fez? Colocou-se entre. Sabe o que Moisés fez? Intercedeu. E diga: Senhor, não faça isso. É o teu povo. O Senhor deu promessas para eles, agora vai destruí-los. Senhor, pensa bem. O que os egípcios vão dizer? Está vendo? O Deus dele dizia que era tão bom, olha lá, levou eles para o deserto para matá-los lá. E ele intercede, ele intercede, ele intercede. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Ele intercede. E sabe o que aconteceu com o resultado disso? Deus então voltou atrás. Olha como é forte a intercessão, gente. E nós temos a reflexão, o resultado dessa intercessão de Moisés, sabe aonde? No Salmo 106. Abra. Eu já estou terminando a pregação, minha pregação é rápida e objetiva. Abra no Salmo de número 106. Qual que é o Salmo? Vamos lá. O versículo é o 23. Escute, aqui testifica sobre o resultado dessa intercessão de Moisés. Olha o que está escrito: pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, o que está escrito? Se não pusera perante ele, naquele transe, brecha, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Prestou atenção nisso? Olha, pelo que disse que os teria destruído, Deus disse: vou destruí-lo. Pelo que disse que os teria destruído, se Moisés não teria interposto, não teria colocado entre. Se Moisés não tivesse, gente, se colocado, não houvesse interposto, tudo teria sido destruído. Você quer que alguma coisa seja destruída da tua vida de bom? Só 3 pessoas aqui, o resto então, eu vou perguntar de novo. Você quer que alguma coisa boa seja destruída da tua vida? Então interceda. Então, se interponha. Coloque-se entre. E Deus vai te ajudar. E Deus vai ser o teu amparo, Deus vai te socorrer. Sabe, o maior exemplo de intercessor é do Senhor Jesus, que pelos transgressores, pecadores, intercedeu. Sabe onde é que está isso? Abra, por favor. Isaías 53. Já estamos caminhando para terminar a mensagem, gente. Fique em paz. Está todo mundo em paz ou não? Tranquilo. Estamos já correndo para terminar. Olha lá.
Eu estou lendo agora Isaías 53, 12. Isaías 53 o quê? Olha o que está escrito. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Escute aí. E foi cortado com os transgressores. Escute agora. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. E agora, leia. E pelos transgressores, Jesus foi o nosso maior intercessor. Morreu por meus pecados. Intercedeu por mim a Deus. Estou morrendo por fulano, ciclano, beltrano. Isso é intercessão, diga amém. Irmão, Jesus em Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32, intercedeu por Pedro. Abra aí. Ele intercedeu por Pedro. Versículos 31 e 32 do capítulo 22 do livro de Lucas, que diz: disse também o Senhor, que foi que ele disse? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei, intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. O que Jesus fez? Por Pedro. Satanás queria acabar com a vida dele, e Jesus se interpôs, colocou-se entre, e disse: aqui não. Intercedeu, rogou por ele, para que a fé dele não desfalecesse. E aí, se a gente continuar, nós vamos reparar que Jesus intercedeu também por nós. Diga: Jesus intercedeu também por nós. Abra, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 34. Quem já conseguiu achar? Só 3 pessoas, né? Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre o quê? Os mortos. Olha agora. O qual está à direita de Deus e também, leia, intercede por nós. Olhe para quem está do teu lado e diga: você está com moral com o homem, hein? Você está bem na fita. Olha, irmãos, tem um Deus melhor do que Jesus, gente, presta atenção. Olha para você ver, quando eu peco, eu peço perdão, eu confesso o meu pecado, e ele intercede por mim diretamente a Deus e perdoa os meus pecados. Gente, isso é forte. Você tem um intercessor poderoso, um intercessor de primeira linha, de uma nobreza excepcional. Agora eu vou encerrar a mensagem pedindo para você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, é o último texto que vamos ler. Capítulo 2. É o último texto que vamos ler. Eu disse 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler 4 versículos. Vamos do 1 ao 4 e fica então encerrada a nossa pregação. Eu disse 1 Timóteo, capítulo 2,
do 1 ao 4. Posso? Começando então pelo versículo 1. Diz o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, e agora? Intercessões e ações de graça. Por quem? Por todos os homens. Escute agora: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quem quer ter uma vida quieta e sossegada? Então, aonde está o mistério? Intercessão. Como é importante isso. O nosso país está sendo bombardeado. É ou não é verdade? Olha quanta coisa, quantas notícias que vai trazendo revolta, chateação. Meu Deus, o que é isso? Mas o texto está nos ensinando o que precisamos fazer. Interceder pelos reis e todos que estão em eminências. Está ouvindo isso? Não é só o país, as autoridades, mas interceda, gente, por todos os homens, independente se ocupam ou não um cargo, se tem ou não uma posição. A intercessão é importante. Olha como é que o texto continua. Vai vendo. Vida quieta e sossegada, né? E em toda a piedade e honestidade. Escute agora. Porque isso o quê? É bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, quando há intercessões, almas se convertem. E aí? Não podemos perder mais tempo. Olha para mim. Eu preciso de intercessores, só que eu preciso também interceder. Um precisa do outro. Eu tenho aqui na igreja uma irmã chamada Valéria, ela é obreira da nossa igreja. A gente intitulou o nome dela, né? Ela é mais conhecida como a dançarina da igreja. Você já deve saber quem eu estou falando. E ela fica para lá e para cá. Uma mulher espontânea, de um coração generoso. Entenda, a Valéria, ela é uma intercessora. Ela é minha intercessora. Ela é a intercessora da igreja. Está ouvindo? Ela tem intercedido continuamente por esta obra, por minha vida, por vocês. Todos os pedidos que vêm a mim, todas as solicitações de orações, eu oro e eu repasso para ela orar também, interceder também. Só que a Valéria, além de ser uma intercessora, ela também precisa de ser intercedida. Alguém precisa interceder por ela. E isso nós temos feito, outros têm feito. Então não basta só ser intercessor. Tem que interceder. Precisamos interceder, mas também precisamos ser intercessores. Porque isto, segundo esse texto que nós lemos, é agradável diante de Deus. Você quer deixar Deus feliz? Quer agradar a Deus? Já viu quando você agrada uma pessoa? Por exemplo, você quer me agradar? Me convida para ir na tua casa. Calma. Convidar só não adianta. Presta atenção. Me convida para ir na nossa casa e faça arroz, feijão e bife acebolado. Tá bom. É o meu prato predileto, preferido. Substituo por lasanha, substituo por o que mais? Esses pratos bons que tem por aí. Uma feijoada eu substituo se tiver arroz, feijão, bife acebolado. De vez em quando um ovinho frito junto. Gente, eu troco por qualquer outro tipo de prato. Quer me agradar? Faça isso um dia, me convida.
para ir na sua casa e prepare um bife acebolado. E você vai ver, é coisa boa demais. Agora, quer agradar a Deus? Interceda. Você não sabe como que Deus fica feliz com a nossa intercessão. E talvez seja por isso, esse modo de agradar a Deus é que faz com que Deus então fica tão assim, motivado, emocionado com a nossa atitude, que Ele vai e nos abençoa. Amém? Seja um intercessor. Seja um intercessor. Que Deus abençoe. Eu também gosto de picanha. Um churrasco é muito bem-vindo. São os 2 pratos que eu dispenso qualquer outra coisa. É churrasco e bife acebolado. Entendeu não? É churrasco e bife acebolado. Aquela picanha, aquela gordura. Aliás, tem que vigiar um pouquinho na gordura agora. Que a gente vai chegando numa idade que é incrível, né? Tem que controlar aí uns negócios estranhos. Mas tudo bem. Vocês entenderam? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Eu vou orar por você, eu vou te abençoar, vou declarar sobre ti